Então vamos lá. Tá? A questão que eu havia falado para vocês de ser uma modalidade de invasão ficou tranquilo. Tá? Relação de ataque e defesa. Lembrando que por ser uma modalidade que eu tenho a minha quadra de defesa e a minha quadra de ataque, então eu tenho que ter uma atenção relacionada a isso. E sempre essas funções serão mudadas, tá? Se eu tenho meu ataque, no momento nós vamos atacar. No basquete não tem essa questão de subir somente alguns jogadores, tá? Tem aquela questão de contra-ataque, como existe em qualquer modalidade, tá? Mas geralmente o ataque é o quê? Lembrando que no basquete são 5, tá? Jogam 5 na quadra, mesma quantidade do futsal. Então sobem os 5 para atacar e depois voltam os 5 para defender, tá? Então por isso que acontece muito essa questão, essa relação de ataque e defesa. Ou seja, você tem que raciocinar, tem que pensar muito quando está nessa modalidade, porque você exerce essas duas funções de maneira rápida, tá? No basquete é foi e voltou. Ou seja, fui, ataquei, voltei, tenho que defender. Fui, ataquei, voltei, já tenho que defender, tá? Por isso que o esporte ele trabalha muito essa questão do desenvolvimento, tá? Dessa questão cognitiva, tá? De toda essa questão dos processos mentais, tá? É um esporte coletivo, praticado entre duas equipes, que eu falei para vocês, tá? Não é um esporte individual, jamais, tá? É um esporte coletivo. Essa foto que está aí por trás do texto, tá? É competição, tá? Por isso que o atleta está com 2 bolas, mas isso não existe, tá? É competição de enterrada, que é um show à parte, quando tem um evento muito grande de basquete lá nos Estados Unidos, tá? E aí acontece essa questão de competição de enterrada, tá? Vocês vão ver que a enterrada é um tipo de arremesso também, tá? Cada momento que a gente vai passando aqui, vocês vão aprendendo aí várias coisas, tá? Então, vocês prestem atenção. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra, tá? O basquete surgiu em 1891, criado pelo Dr. James Naismith, docente, tá? Ele era um professor, tá? Da Springfield, tá? Lá nos Estados Unidos, e foi criado o basquetebol, tá? Primeira questãozinha que boa de ser cobrada, tá? Qual foi o ano, o nome do criador e qual foi o local, tá? Professor, o senhor não está passando os slides, não, né? Que daí, tipo assim, o senhor está falando sobre essa parte aí, só que daí tá lá embaixo, daí não veio para a tela. Não passou para vocês? Não, só ainda está na introdução aqui da modalidade de invasão, que é da moça arremessando a bola. Vixe, não sei por que travou, então. Vê se assim passou. Sim, sim, agora passou. A gente vai assim, tá? Hoje, depois eu vou ver como é que a gente faz, porque eu já estava nesse, mas não sei por que não passou para vocês. Pois é, Tá? daí o senhor começou a falar desse aí, só que aí não tinha aparecido aqui, por isso que eu estranhei. Valeu, tá? Obrigado aí por falar. Okay. Não ia ficar Tá. passando aqui pensando que vocês estavam vendo. Tá? Então, como eu falei para vocês, tá? Origem, o que é cobrado, tá? Inclusive, isso aqui já foi questão de prova, tá? Questão de processo seletivo, de concurso. A origem da modalidade, tá? 1891, James Naismith, tá? Nos Estados Unidos. Basicamente, é só disso que a gente precisa aqui, tá? Nessa parte de introdução, você precisa saber o nome do criador, onde foi criado, tá? O país e o ano, tá? Inicialmente, vocês vão aprender somente esses 3 dados aí que são importantes, tá? A criação de um novo jogo. Quais foram os possíveis motivos, tá? Falta de interesse pela ginástica. A gente sabe que a ginástica surgiu aí há muito tempo, tá? Surgiu bem antes das modalidades, tá? Então, nessa época, preconizava muito o quê? Trabalhava muito a ginástica de calistenia, a ginástica de condicionamento, tá? Que focava em quê? Focava no desenvolvimento corporal, questão de hipertrofia, tá? Toda aquela questão estética, tá? Então, surgiu um novo jogo a partir do momento em que houve essa falta de interesse pela ginástica, preferência pelas atividades praticadas ao ar livre, os estudantes tornaram-se violentos e indisciplinados, e o doutor foi nomeado para estudar a causa da indisciplina e violência, tá? Dos estudantes lá de onde era o setor de trabalho dele, tá? Então, ele decidiu criar um novo jogo que fosse atraente e motivasse os alunos, e que teria as seguintes características: substituir os desportos de ar livre, ser praticado numa sala, ginásio, distinguir da ginástica, de manter a condição física e de motivar os alunos, tá? Então, aí são alguns tópicos em que o criador ele observou, tá? Para criar a nova modalidade, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem algum professor que trabalha com formulário ou não? Já teve professor trabalhando com formulário que vocês vão lá e respondem num formulário? Não sei nem se a Camila está aqui ainda para me responder, ou isso já é um pouquinho mais complicado.
Questionário. O professor de futsal passava questionário pra gente. Tá? Isso, mas através do Google Forms ou não? Não sei, professor. Era Era lá na plataforma. Na plataforma, né? Isso. Sim, colocava o questionário e a gente respondia. Não, era pela plataforma. Ah, tá, tranquilo. Tá ok. Então, continuando, tá? Os elementos para a criação do novo jogo. A bola, presente como nos outros jogos. Os cestos fixos de um lado e de outro. Desenvolvimento das qualidades físicas, tá? Qualidades, capacidades, tá? A relação de oposição entre duas equipes e o equilíbrio ataque e defesa, tá? Então, vocês observem que desde lá do início mesmo da modalidade já tem essa questão, tá? Equilíbrio ataque e defesa. Equilíbrio ataque e defesa, ou inverte, vai o ataque, depois vai a questão de defesa, tá? Ou vice-versa, como eu falei lá no início, que sempre tem que ser observada essa questão, tá? Eu sempre vou exercer minha função de ataque e depois a minha função de defesa, tá? Então vamos lá, continuando. Lembrando, voltar lá naquele tópico, tá? Que fala a questão de condição física, tá? Para praticar o basquete, você tem que estar bem condicionado, tá? As suas capacidades físicas, ainda mais a capacidade de cardiorrespiratória, tá? O famoso cardio aí, que é conhecido por muitos, tem que estar em dia, tá? Porque senão, literalmente, entre aspas, a gente morre logo, tá? Você começa a correr de um lado, vai para o outro, tá? Pergunta para você, responda para mim no chat aí, quem se considera sedentário atualmente? Pode mandar eu sim ou eu não. Atualmente, eu falo logo aqui, professor. Adrione sedentária, Edivânia não é. Ai, ai. Vamos lá, responda aí. Não é não, Jânio? Eu não sei, Adrione. Mas pode falar logo conhecer da meus pauta. alunos, né? Eu não. Tem muita gente ativa aqui, ó, até o momento. Não sei se Eu tá não me considero também não, porque eu ainda pratico um vôlei, então eu não sou tão sedentário. Não, o vôlei tá ótimo. Eu não faço nada, tá? Fui um mês para academia e depois a academia ficou de mal comigo, aí eu já não fui mais. Eu também faço que nem a Adrione. Eu só caminho quando vou para feira fazer compra. Não, minha irmã, só que em nome de Jesus, o ano que vem, eu vou Sempre entrar o ano que vem, né? total. Então vamos lá, continuando, tá? Tô voltando ativo, correndo e academia. Tem muita gente aqui que tá na ativa mesmo, tá? Pelo que eu tô vendo. Então, mais uma vez, o basquete tem que ter condicionamento, tá? Eu espero que, dando certo a nossa aula, eu espero que nos municípios, tá? Nos polos, como é falado, tá? Que realmente vão todos, tá? Para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa fazer uma aula bem dinâmica, tá? Bem bacana. Porque é praticamente impossível, né? Em uma aula você conhecer tudo da modalidade, saber como que é feito, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Nós teremos aí as aulas de futsal, futebol com o professor Jefferson, que eu nem lembro agora. A gente vai ter o basquete, a gente vai ter o atletismo também, tudo isso nós teremos essa questão da prática, tá? Eu estou começando a caminhar, ótimo, tá? Caminhada regular e no mínimo 3 vezes na semana já sente o benefício no corpo, tá? Então vamos lá, continuando. Princípios fundamentais do novo jogo, tá? A bola será esférica, grossa e leve, sendo jogada com as mãos. Tá? Então, muita coisa vocês vão observar aqui que elas foram tiradas diretamente mesmo lá do caderninho, do livrinho, tá? Como é conhecido, do criador, tá? Os jogadores podem deslocar-se em qualquer direção no campo e podem receber a bola em qualquer momento, tá? É interdito com recuo a bola nas mãos, tá? Os contatos pessoais serão interditados e penalizados, tá? Então, vocês observem, tá? Isso aqui vocês não vão levar ainda como aprendizagem de regra, tá? Porque isso aqui foi logo quando foi criado, tá? E muita coisa foi modificada, tá? A gente está lá na origem ainda. O cesto de pequena dimensão será colocado fixo em uma posição horizontal, a uma determinada altura do solo, de modo a fazer apelo mais à habilidade que à força, tá? Então, o que significa isso? Significa de que você tem que ter mais técnica do que força, tá? Na maioria dos arremessos que vai mandar, vai ser a questão da técnica, tá? Então, por isso que muitas vezes não tem essa questão de altura, tá? Um baixinho, ele pode ter muito mais técnica do que alguém muito alto, tá? E vocês vão observar, como nós tivemos nessa nossa aula, vocês vão observar também, eu espero que dê tudo certo, tá? Ainda estão só do que aqui, eu caminho 40 minutos por dia da minha casa para o trabalho, perfeito. Então, a nossa turma, a maioria não é sedentária, tá? Ó, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, eu não sei se o áudio desse vídeo vai rolar.
quando eu colocar o vídeo aqui, tá? Se não tiver áudio já no início, vocês me falem que eu já pauso na hora, tá? Eu espero que tenha áudio, tá? Porque ele é bem complicado. Eu tentei até colocar na plataforma, mas eu não encontrei mais esse vídeo no YouTube. Depois eu vou dar uma pesquisada certinha, tá? Então vocês prestem atenção. Se tiver áudio aí, vocês já confirmem. Professor, tem áudio? Pode falar, tá? Que eu não vou estar vendo vocês agora. Em 1899, Tá com áudio ou não? o longo e Tá com rigoroso inverno de Massachusetts, Só que tá bem baixinho, professor. Ele vai ficar baixo mesmo. Esportes ao ar livre. As Tá dando pra entender opções nada. de atividades físicas em locais fechados. Tá? Pra mim não tá, não. Ginástica. Eu também não tô entendendo muito, não, que tá Os muito. alunos. Então, que Luther Gulick, diretor do Springfield College, Colégio Internacional da CM, convocou o professor canadense James, Agora melhorou, professor, um pouco. de 30 anos, e confiou-lhe uma missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas. Depois de algumas reuniões com outros professores de educação física da região, James Naismith chegou a pensar em desistir da missão, mas seu espírito empreendedor o impedia. Refletindo bastante, chegou à conclusão de que o jogo deveria ter um alvo fixo, com algum grau de dificuldade. Mas qual seria o melhor local para fixar o alvo? Como ele seria? Encontrando o zelador do colégio, Naismith perguntou se ele não dispunha de 2 caixas, Prestem atenção. de cerca de 45 centímetros. O zelador foi ao depósito e voltou trazendo 2 velhos cestos de pêssego. Com um martelo e alguns pregos, Naismith prendeu os cestos na parte superior de 2 pilastras, que ele pensava ter mais de 3 metros, uma em cada lado do ginásio. Mediu a altura, exatos 3 metros e 5 centímetros, esta que permanece até hoje. Nascia a cesta de basquete. James Naismith escreveu rapidamente as primeiras regras do esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça que foram colocadas no papel em menos de 1 hora. O criativo professor levou as regras para a aula, afixando-as num quadro de aviso do ginásio. Comunicou a seus alunos que tinha um novo jogo e se pôs a explicar as instruções e organizar as equipes. Como esperado, o primeiro jogo foi marcado por muitas faltas, que eram punidas colocando-se seu autor na linha lateral da quadra, até que a próxima cesta fosse feita. Outra limitação dizia respeito à própria cesta. A cada vez que um arremesso era convertido, tinha que subir até a cesta para ganhar a bola. Solução encontrada alguns meses depois foi cortar a base do cesto, o que permitiria a rápida continuação do jogo. Após a aprovação da diretoria do Springfield College, a primeira partida oficial do esporte recém-criado foi realizada no ginásio Armory Hill, no dia 11 de março de 1892, em que os alunos venceram os professores pelo placar de 5-1, na presença de cerca de 200 pessoas. Em 1895, as tabelas foram oficialmente introduzidas. Naismith não poderia imaginar a extensão do sucesso alcançado pelo esporte que inventaram. Seu momento de glória veio quando o basquete foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Ele lançou ao alto a bola que iniciou o primeiro jogo de basquete nas Olimpíadas. Então, vocês observaram aí, tá? Apesar da qualidade, é porque realmente eles tentaram rebuscar muitas imagens, tá? Daquela época mesmo, tá? Por isso não tem essa qualidade, mas eu acredito que deu para passar a mensagem principal para vocês, tá? Apesar da qualidade, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? Um dos vídeos bem interessantes. No YouTube tem vários sobre a questão da criação, mas eu sempre gostei mais desse vídeo, que ele é bem completo, tá? Ele mostra a questão do professor, tá? Lembrando que uma das regras que nós temos até hoje, a altura do aro, tá? É de 3,05 metros, tá? 3,05
a altura. Então, mais uma informação para vocês. Se alguém não sabe, tá? A altura lá da cesta, tá? Do topo, 3,05 metros, tá? 3,05 é a altura oficial, tá? Então, a oficial, vocês já sabem que é bem altinha mesmo, né? Por isso que, geralmente, quem é mais alto pode levar uma certa vantagem se ele estiver próximo à questão da cesta lá do aro, tá? Outro fator... Hein, professor, dá Oi, licença, Poliana, só para me lhe fazer uma pergunta. pode falar. A gente viu aí no vídeo que esse criador, ele fez uma adaptação, né? Ele foi adaptando, experimentando, viu que estava dando certo, foi mudando. Aí a minha pergunta é como fazer uma aula prática de basquete numa escola no qual a quadra não tem o acessório específico do basquete, né? No caso, aquela cestinha e tudo mais. E, assim como o senhor disse que é professor, né, de educação física de algumas escolas e tal, aí como é que o senhor sugere aí, porque é um assunto que faz parte do plano de curso, né, de educação física, o basquete é uma das modalidades, aí qual seria a sua sugestão? Exatamente. Antes de eu responder, eu quero que vocês me respondam inicialmente. O que vocês pensam sobre isso? Podem mandar no chat. O que vocês fariam para ser uma cesta, vamos dizer, facilitar, tá? O que seria uma área para vocês? De improviso, eu pegaria balde de lixo também. Mais alguém tem uma opinião diferente? Todo mundo com medo de responder? Estão digitando? O que vocês utilizariam para ser uma cesta de basquete, como a Poliana perguntou? O que vem na mente de vocês? Professor, Lembrando, daria para usar um arco também. como é que é, Jane? Fala de novo. Eu acho que daria para usar tipo um arco também e adaptaria em algum lugar como se fosse uma cesta de basquete. Com um pedaço de rede. Camila disse que já usou bambolê. Isso, né? No caso, o arco mesmo, né? Perfeito. Então, é exatamente isso. A pergunta da Poliana é bem interessante, porque essas disciplinas, eu vou logo falando, a realidade é que não é fácil, tá? Quando você quer trabalhar. O que eu já vi, Poliana? Respondendo a Poliana e a todos, tá? Eu já vi utilizando aquele aro de bicicleta, tá? Eu esqueci o nome, como é que dá o nome daquele aro de bicicleta, que é popularmente conhecido, tá? Mas acho que vocês sabem o que eu tô falando, tá? Por ele ser professor, Jansen. Isso, é esse mesmo, popularmente conhecido como Jansen, né? Eu nem lembrava mais desse nome. Tá? Eu chamo de roda mesmo. Roda isso, tanto faz. Tá? Mas é bem desafiador. Por quê? Um exemplo, né? Falaram a questão do arco, do bambolê, mas o que ele é? Ele é mole, né? E a bola, se você for utilizar uma bola de basquete, ela é muito pesada, tá? Tem pessoas que no primeiro contato que tem com a bola de basquete já praticamente tem uma luxação no dedo, tá? Porque tem que ter cuidado que é uma bola muito pesada e é perigosa, tá? Não tem como você ficar brincando ali sem ter uma atenção, sem... Por isso que o que a gente tem que fazer no início? Ensinar como que eu faço uma recepção, como que eu dou um passe, tá? Mas é bastante desafiador. Então, eu já vi utilizar o arco, tá? O famoso bambolê, tá? Já vi utilizar a questão dessa roda de bicicleta, eu já vi pessoas improvisarem, geralmente um professor, mas eu acho que alguns professores já falaram para vocês, tá? O professor de educação física, geralmente, ele tira do bolso, tá? Até para comprar material, infelizmente, tá? Quando a gente fala questão de Estado, trabalhando dando aula de educação física, tá? Gasta, por quê? Porque muitas vezes eu já trabalhei em escola, se eu não comprasse uma ou duas bolas, não teria aula. Então, muita gente no início vai lá e fala, não, se não tem material, não vou trabalhar. Você não tem o que fazer praticamente, tá? A realidade, infelizmente... Vira o negócio de amarrar aí, meu amor, como eu tava assistindo. Lene, teu microfone tá aberto, Lene. Professor, pode falar. O senhor estava falando com relação digamos, claro que iria facilitar muito mais para quem de fato é alto, né, para justamente praticar esse esporte. Mas, assim, tem casos também, assim, eu digo mais aqui pelo município que eu moro, e daí eu sempre vejo alguns rapazezinhos praticando basquete, e daí, assim, né, tem muitos deles que, por mais que não tenham uma altura adequada, que eu acredito também que nem precise ter essa altura adequada, porque eu acho que o que conta mesmo é a habilidade, né? Porque tem pessoas assim que elas são muito habilidosas para executar o movimento digamos, de uma jogada numa cesta de basquete. Então, o rapaz que eu vejo sempre praticando, ele é bem baixo, sabe? E daí pensa assim num rapaz bem habilidoso mesmo.
Não, perfeito, tá? Que nem eu havia falado para vocês quando falaram de ser baixinho, tá? Por isso que eu falei que cada um vai ter a sua função na modalidade, tá? E eu tô falando aqui como se nós fôssemos uma equipe, tá? Eu sei que vai ter o baixinho, vai ter o mais alto, tá? Então, alguém muito habilidoso vai levar vantagem, tá? Geralmente, a pessoa vai ter o quê? Vai ter mais velocidade, vai ter agilidade. Você imagina essas capacidades físicas aliadas à técnica, tá? Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Depende muito, como o Jânio falou, depende muito da realidade do que vai ser trabalhado, tá? Quando eu joguei basquete pela UFAC um ano, tá? Só para vocês terem noção do que é lá quando a gente vai para a competição, tá? Eu tenho 1,95 de altura, eu era o segundo mais alto da equipe, tá? 1,95, memorizem. Quando nós enfrentamos uma equipe lá de fora, eu não lembro de onde era a equipe, eu acho que era do Rio Grande do Sul, tá? Eu era o mais baixo comparado com a equipe de fora, só para vocês terem noção. Ou seja, a gente não fazia praticamente nada, não tinha o que fazer. Eu tinha 1,95 e eu tinha a altura do jogador mais baixo da equipe adversária, tá? Quando eu joguei pela UFAC. Então, mas aí já era o quê? Aí já era competição, tá? Já era jogos universitários. Lá tinha enfrentamos pivô de 2,5, 2,8, tá? Você imagina uma diferença, não sei se vocês conseguem olhar aqui na minha câmera, uma diferença dessa aqui no basquete, tá? Ela é enorme, tá? É enorme, é praticamente alguém com o braço para cima, vai lá e faz a cesta. Tá? Mas voltando para a nossa realidade, para aquilo que eu posso trabalhar na escola, tá? Se eu tiver um aluno alto perfeito, eu vou utilizar ele lá embaixo, tá? Embaixo mesmo que eu falo é lá da tabela, tá? Daquilo que foi criado, daquilo que foi desenhado, tá? Mas aí eu vou aproveitar um aluno interessado, tá? Eu tenho um aluno baixinho, um exemplo. Tá? Eu não vou chegar dizendo, não, tu é baixinho, não vai praticar. Já pensou? Se eu estou desperdiçando um talento, alguém que vai ter agilidade, vai ter muita técnica, como o Jânio falou, tá? Então tudo isso tem que ser pensado. Tá? Tudo isso tem que ser trabalhado. Eu sempre tenho que desenvolver a questão das capacidades, das qualidades. Tá? Eu sempre vou falar com vocês a questão das qualidades físicas ou capacidades físicas. Tá? E eu quero que vocês tenham na ponta da língua o que são. Tá? São os atributos físicos treináveis no corpo humano. Vamos lá, digita aí para mim quais capacidades vocês conhecem. Vou conceituar, resumir. São atributos físicos treináveis no corpo humano. Vamos lá, digita aí para mim. Quais capacidades físicas vocês conhecem? Arco de arame, usaria um bambolê. Agora que eu estou vendo aqui, tá? Na escola já usei um bambolê. Vamos lá, quais capacidades físicas vocês conhecem? Mais uma vez eu vou conceituar. São os atributos físicos treináveis no corpo humano. Ninguém vai responder. Corrida. A gente pode trocar por velocidade. Vamos lá, mais capacidades. Resistência, professor. Perfeito, resistência. Mais capacidades que podem ser treinadas. A Força. maioria. Perfeito, força, tá? Um dos mais utilizados. A flexibilidade também, né? Não, Maria, no caso não é arremesso, porque a gente não está falando específico ainda na modalidade, tá? Mas quando a gente entrar na modalidade vai ter arremesso sim, tá? Agilidade, perfeito. E a velocidade? Velocidade, perfeito, tá? Então, são basicamente a gente trabalha, quando a gente fala da modalidade, a gente trabalha em cima de resistência, velocidade, força, agilidade, tá? Ritmo, toda essa questão vai entrar também como alguns sinônimos, equilíbrio, coordenação motora, tá? Muitos até eles são similares, tá? Mas era essa a ideia que eu queria ter de vocês, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar também em cima disso, tá? Trabalhando a modalidade em cima das capacidades físicas, tá? Então, geralmente, quando eu vou para academia, eu quero ganhar o quê? Ganhar mais força, tá? Claro que esteticamente, né? Eu quero ganhar músculos, eu quero perder um pouco de gordura, tá? Então, já vou sair, a bateria da minha internet já está apitando. Tá bom, Adriane, daqui a pouco a gente já está encerrando, tá? É só essa parte aqui de introdução e a gente já encerra, tá? Então, vamos lá, recapitulando, tá? Vimos a origem, nome do criador, a gente viu o ano, vimos o país, tá? Observamos aí através do vídeo, tá? Que utilizou o quê? Um cesto de pêssego, tá? Se de alguma forma eu pedir para vocês aí mencionarem ou marcarem um fato histórico, tá? Nós tivemos o cesto de pêssego, outro fato importante, tá? O professor, ele teve o privilégio de ver a modalidade dele se tornar olímpica, tá? Ele foi o professor que lançou a bola para cima. O jogo de basquete se inicia da seguinte forma: o juiz coloca duas pessoas, tá? Um de cada time, lá no meio de quadra mesmo, e joga a bola para cima, tá? Quem conseguir pegar primeiro tem a posse e inicia o jogo, tá? Depois vocês vão ver, tá? Como que se inicia. Então, geralmente nessa saída de bola, tá? Para iniciar uma partida de basquetebol, você utiliza o mais alto, né? Vai jogar a bola para cima, claro que quem é mais alto
tá? Provavelmente vai ter vantagem, tá? Então, ele teve esse privilégio, tá? Vários outros criadores, eu acho que o criador do handebol não teve esse privilégio de ver a modalidade dele se tornar olímpico, acho que ele faleceu antes, tá? Mas o do basquete foi diferente, tá? Ele criou a modalidade, vocês viram como ele era muito inteligente, ele já preparou 13 regras, tá? E muitas regras, elas são fixas até hoje, ou seja, não foram modificadas desde a criação, tá? Então foi muito interessante, ele ainda teve esse privilégio de ver a modalidade dele evoluir, tá? E se tornar grande, como já é observada, tá? Deixa eu ver aqui, as 13 regras, isso aqui vai ser tarefa para vocês observarem lá no material que foi postado, tá? As 13 regras originais, isso aqui é uma tarefa para vocês aprenderem, tá? As 13 regras que foram criadas pelo James, tá? Como nós já vimos lá no vídeo, tá? Então ele criou as 13 regras e algumas dessas regras foram, a maioria na verdade foram modificadas e outras elas são mantidas até hoje, tá? Lembrando que tudo pode ser modificado, tudo pode ser aperfeiçoado, tá? Mas o fator importante é que a altura da tabela não foi modificada, tá? A altura, ela segue até hoje, aí mais um fato importante, tá? A gente vai finalizar aqui na chegada da modalidade no Brasil, tá? Então, como o basquete foi criado em 1891, ele chegou no Brasil em 1896, tá? 5 anos após a criação do novo jogo, trazido pelo professor, tá? Professor também em Nova York, dos Estados Unidos, tá? Chega no Brasil, no Colégio Mackenzie, tá? Em São Paulo. Esse colégio que ele sempre foi referência na questão do esporte, tá? É um dos colégios aí que mais tem títulos, tá? Um colégio gigantesco na questão da modalidade, tanto que o Mackenzie, ele sempre ganhou a questão do... Não, o slide eu não disponibilizei ainda na plataforma, não, tá? Só tem lá o material. Mas eu dei uma esmiuçada na aula, tipo, o básico do que a gente viu aqui, tá lá no formatinho de texto mesmo, tá? Para facilitar no momento que vocês estão lendo lá. Vocês entram lá, vocês vão observar que eu coloquei o texto e coloquei também 2 vídeos do YouTube, tá? Mas esse vídeo eu ainda não encontrei. Eu vou procurar certinho e vou tentar subi-lo, tá? Mas se eu não encontrar, vocês viram e vai ter a gravação também. Aí vai facilitar e a gente vai mantendo contato. Então, chegou ao Brasil e a partir de então, tá, essa imagem aí, tá, nessa qualidade é meio ruim, tá, mas é uma imagem do momento mesmo, tá, do momento em que praticaram o basquetebol. Tá, vocês observem que, imagina, né, um esporte novo. Por exemplo, hoje a gente não consegue pensar em um esporte novo, é bem complicado. E sempre surge, tá, sempre tem alguém que vai lá e cria, tá, mas bem interessante, tá, de quando a modalidade chegou e depois de como que ela evoluiu, tá. A gente vai finalizar nesse slide aqui quais são as características, tá, da modalidade. Proporciona grande alegria e motivação aos participantes, desenvolve capacidade motora, cognitiva e afetiva, tá? Lembrando que não só trabalha a questão das capacidades físicas, né, voltadas somente para a parte física, mas a parte cognitiva, a parte afetiva. Lembrando que quando eu falo de esporte coletivo, eu falo do quê? De trabalho em equipe. Uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe dificilmente vai se dar bem, dificilmente vai saber praticar um esporte coletivo, tá? E essa realidade que se observa muito em escola. Muitas vezes um aluno que ele era muito fechado, não socializavam com os demais, com os colegas, tá? Quando ele começa a praticar um esporte coletivo, ele trabalha toda essa parte afetiva, tá? A parte cognitiva, a parte física, toda essa parte de interação social, tá? Quando a gente vai analisar o conceito de saúde, qual que é o conceito de saúde segundo a OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde? Bem-estar físico, mental e social, tá? Muitas vezes a gente pensa que só por não tenho doença, estou bem de saúde. Não, já inverte muito. Tá? Muitas vezes eu tenho uma doença, mas eu não consigo socializar com ninguém. Não significa que eu tenho uma doença, mas a minha saúde não vai estar 100%. Tá? Até porque hoje é difícil, né? Nós temos uma saúde 100%, tá? Mas sempre trabalhando em cima do físico, mental e social, tá? E são 3 pilares bem distintos, tá? Quem tiver mais curiosidade pode até pesquisar depois, questão de como separar esses 3 pilares de saúde, tá? Lembrando que são 3 distintos, mas são interligados, tá? Por isso que é bem interessante esse tema de saúde, tá? Por isso nós temos uma disciplina que eu acho que vocês ainda vão ter relacionada à saúde, onde trabalha muito a questão desses conceitos, desses pilares, tá? Praticado por diversas faixas etárias e diferentes sexos, tá? Jogado em locais abertos e fechados e muito praticado em ruas e praças. Então, é uma modalidade interessante,
tá? Onde tem a estrutura, tá? Tem como praticar. Tá? Onde não tem, muita gente faz adaptação. Acho que é em Cruzeiro do Sul tem um lugar que tem. Eu tenho um colega em Cruzeiro, ele posta, tipo, numa praça, eu acho que não é uma área oficial, que foi adaptado também, tá? Se utiliza um ferro, muita gente consegue soldar, né? Coloca uma solda que deixa mais forte. Aí fica interessante, tá? Vamos lá, melhores resultados. Campeonato Mundial Masculino, campeão no Chile, campeão no Brasil. Lembrando que o Brasil não é uma potência, tá? Considerado potência do basquete, o Brasil não é, tá? Não sei se alguém chegou a acompanhar nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, mas também o Brasil não teve muita sorte nos confrontos que fez. Professor, ultimamente o Brasil não está sendo potência em nenhum, filho. E nenhum mesmo. O vôlei feminino ainda tentou iludir um pouco, mas também não conseguiu, infelizmente. O vôlei ainda se salva com tudo isso, porque o feminino. O feminino. Porque o masculino tá a tristeza. Sim, o feminino, porque o masculino foi só passar vergonha. Deu? Foi Eu só sei que quem está dando show são as Paralimpíadas, isso sim. Sim, o Brasil potência. Inclusive, a Criana hoje foi ouro, né? Acho que é Jerusa o nome dela. Ela ganhou no atletismo. Mas no judô também. No judô, acho que é judô, né? Aquela moça lá ela também foi ouro, né? Tu tá falando das Olimpíadas, né? Isso. Uhum, foi. O professor Nazareno está dizendo aqui que o Brasil só é bom para fazer fumaça. O Acre específico também, né? Toda essa região ali. O Acre está superando essa parte da fumaça. Gente, é o povo fazendo caeira, deixa. Deus o livre, se isso tudo for caeira, deixa eu só parar aqui. Deixa